Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, sou consultora de beleza Natura, Avon, O Boticário e Eudora. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre as vendas de Dia dos Pais. Como vocês puderam ver aí no título, foi um dos piores Dias dos Pais que nós tivemos por aqui em relação às vendas, é claro, né? Só não coloquei como pior, por quê? Porque tive ali o meu começo, né? E no começo as vendas foram bem piores do que foi agora. Mas em relação ao ano passado, ano retrasado, gente, esse ano, sem dúvida, foi o pior, tá? Mas vou falar tudo certinho pra vocês, tá? Vou falar o que a gente fez por aqui, deixou de fazer, enfim. Mas antes, eu queria que vocês entendessem um ponto, tá? Que as minhas vendas foi de acordo com o tanto que eu me esforcei pra vender nesse Dia dos Pais, tá? Como vocês sabem, tivemos a correria aí da mudança, enfim, várias outras coisas aconteceram. E para ajudar também, eu fiz uma promoção nessa semana, né? Comecei uma promoção nessa semana que, assim, demandou muito do meu tempo, separar pedido, atender clientes, enfim. Mas graças a Deus eu fiz essa promoção, tá? Porque me ajudou demais. Então, acabou que eu não tive muito tempo para divulgar, né, os kits de Dia dos Pais, porque eu vim divulgar, gente, no sábado de manhã. Então, isso interferiu bastante, né? Então, assim, as minhas vendas aconteceram de acordo com o tanto que eu me empenhei para vender, tá? Então, eu só quero que vocês entendam isso, porque eu sei que teve muita gente que se esforçou muito e ainda assim não obteve o resultado desejado, tá? Que não é o meu caso, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas vamos pro vídeo, vou falar certinho para vocês se eu fui ou não pra rua, o que aconteceu por aqui, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, clica aqui em gostei. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal para nos ajudar. A inscrição me ajuda muito. E vou deixar também meu Instagram, se você tiver interesse de me acompanhar por lá, vai ser muito bem-vindo. Uma das dúvidas que vocês tiveram foi se eu fui pra rua ou não, porque eu não postei nada no Instagram. E sim, gente, eu fui pra rua no sábado e no domingo, tá? A gente foi pra rua no sábado de manhã, por volta de umas 9h30 da manhã. E ficamos até cerca de meio-dia, tá? Porque a Bela tinha balé, enfim. A Bela tava na minha mãe, então a gente tinha que vir em casa, deixar as coisas, pegar a roupa do balé, ir na minha mãe, almoçar, dar banho na Bela, levar a Bela pro balé. Então ia ficar tudo muito corrido, por isso que a gente parou ali meio-dia. A gente ia voltar depois, mas decidimos não voltar, fora que tava muito frio também, enfim. E não teve aquele movimento esperado, né? Eu acredito que no sábado à tarde poderia ter sim um movimento maior, mas enfim. No sábado a gente vendeu 2 kits na rua, né? E, gente, a gente foi ali por volta das 9h30, levamos os nossos kits, vendemos isso daí. No domingo também a gente foi por volta de umas 10 horas e voltamos também nesse horário, umas meio-dia, tá? Um pouco antes do meio-dia, na verdade. Porque o movimento estava muito fraco, a gente vendeu 3 kits no domingo de manhã lá e foi só. Por mais que Dia dos Pais seja uma data que é muito mais fraca de vendas, normalmente na rua a gente vende mais do que isso, tá? Normalmente as vendas são muito melhores do que foram nesse Dia dos Pais, tá? Não sei se foi o local que a gente ficou, mas enfim, né? A gente já ficou nesse local para as outras datas comemorativas e foi simplesmente maravilhoso. Então eu acredito que por ser realmente Dia dos Pais, as pessoas, né, não dão tanto presente como nas outras datas, o que é normal de acontecer. Embora no ano passado eu tenha vendido mais no Dia dos Pais do que no Dia dos Namorados, tá? Esse ano o Dia dos Namorados foi simplesmente maravilhoso e o Dia dos Pais não chegou nem perto, tá? Não chegou nem perto. O que eu fiz assim de muito errado, tá? Foi pecar na divulgação. Porque normalmente eu começo a divulgação no dia 1º de agosto, e daí eu posto no Marketplace, divulgo no Instagram, divulgo no WhatsApp, enfim. Esse ano, gente, eu fui começar a divulgar no sábado. E eu só divulguei, vou ser bem sincera pra vocês, porque teve cliente mandando mensagem perguntando que horas que eu ia começar a postar os kits de Dia dos Pais, porque eu só tava esperando eu postar, né? Porque eu tinha falado que ia postar, enfim. Tem clientes que só compram comigo nessas datas comemorativas. Então, foi por causa desses clientes que daí eu divulguei ainda, porque na verdade eu não ia nem divulgar. Porque como não tive procura, acabou que eu pensei, né? Ninguém vai querer comprar, então deixa, eu vou tentar vender na rua mesmo e pronto. Mas aí eu divulguei, graças a Deus tive vendas, né? Clientes meus mesmo vindo comprar, mas assim, foi também muito pouco.
Eu vendi a cesta maior, de maior valor que eu montei foi do Quasar com o antitranspirante, né? Colônia mais o antitranspirante, que eu fiz a preço promocionado, porque eu peguei o Quasar por um preço muito bom e o antitranspirante também por um preço muito bom. Então eu fiz a R$ 150 a cesta. Eu vendi 2 cestas, né? Porque eu tinha 2 Quasar aqui e daí eu vendi um. E depois uma outra cliente veio pedindo o mesmo, né? Então montei o outro, então vendi 2 de 150, né, que foi o kit de maior valor que eu montei, e o kit mais barato que eu vendi foi de R$ 45, tá? Por quê? Porque eu não fiz kits mais barato do que isso, tá? O kit mais barato que eu fiz foi esse mesmo de R$ 45, que foi com o Body Splash do Avon, mais um sabonete, foi o Body Splash do Avon mais um sabonete, e vendi um Del Corporal mais um sabonete, Del Corporal da Natura, que foi um Del Corporal, gente, que eu peguei por um precinho muito bom, peguei a 12 e pouquinho, e eu vendi por 45 no kit, tá? O kit completo por R$ 45. Então, foi esses 2 kits que eu vendi mais em conta, os 2 de 45. Eu não fiz kits mais baratos, por quê, gente? Não é porque não tem venda. Por aqui sai muita lembrancinha. Sabonete com toalhinha no coraçãozinho de acetato, 2 sabonetes com uma toalhinha no coraçãozinho de acetato, um refil de Del Corporal mais uma toalhinha, um refil de Del Corporal mais um sabonete. Isso sai por aqui, tem saída, porque são bem mais em conta, né? Só que eu não quis montar exatamente por isso. Porque se tivesse produtos mais em conta, né, kits mais em conta, eu sabia que ia sair esses kits mais em conta, enquanto os outros iam ficar. Por exemplo, essa cliente que levou 2 de 45. Se tivesse 2 de 25, ela ia levar esses 2 de 25, tá? Ela não ia levar de 45. Então, o que eu fiz? Eu não montei esses kits porque realmente toma muito tempo e o custo é muito baixo. Então, eu decidi não trabalhar com esses kits esse ano, tá? Embora eu sei que tinha cliente para isso. Inclusive, perdi 2 vendas porque não tinha kits mais em conta do que os de 45, mas não tinha muito o que fazer, tá? Não tinha muito o que fazer, foi o que eu decidi trabalhar esse ano, porque eu não tinha tempo. Se eu parasse para montar kits miudinhos, kits mais baratinhos, ia acabar que os outros iam ficar, eu não ia conseguir montar, né? Então, ia perder venda de qualquer jeito, né? Ia perder, só que daí ia ser venda perdida de kits mais caros. Então, assim, eu precisei escolher e eu decidi, né, montar os kits mais caros do que os mais baratos, tá? Saiu também perfumaria avulsa, saiu perfume, saiu body splash, body spray, né? Graças a Deus que eu queria que saísse, que era aqueles body splash do Avon, saiu 2, só tô com um agora, graças a Deus, porque não aguentava mais olhar pra cara daqueles body splashes. Saiu, que mais, gente? Eu acho que mais foi isso. Saíram algumas coisas, não saiu muito. Eu precisei montar, acho que 2 kits, fora os que eu tinha montado só. Sobrou os kits do que eu montei. Eu não montei nada além do que aqueles kits que eu mostrei aqui pra vocês. Só montei a mais esses 2 aí que o cliente quis, né? O cliente quis de diferente só, mas além daquilo, eu não consegui montar mais nada. Eu tinha falado pra vocês que eu ia ver pra montar mais. E graças a Deus eu não montei, porque se eu tivesse montado também não teria vendido, ia ter sobrado aí, né? O que eu vou fazer com esses kits? Não vou desmontar por enquanto, vou deixar aí, né? Vou deixar por enquanto, vou ver se tiver alguma coisa que eu queira mudar, enfim, um ou outro. Vou mudar, mas não vou desmontar, vai ficar aí pra não perder saco, não perder laço, né? Às vezes os clientes vêm, o cliente vem querendo comprar alguma coisa masculina, então vou deixar aí montados, né? No que eu pequei, gente, realmente foi na divulgação. Eu só comecei a divulgar no sábado, fui vender na rua, não postei no Marketplace, não postei nada com antecedência, só tinham falado, mas me embananei nas vendas, né, das promoções, porque postei a promoção, no primeiro dia tava fraca, mas aí no segundo dia começou um monte de gente, pediu um monte de coisa e acabou que eu tinha que separar e atender cliente, enfim, gente, foi muita loucura, graças a Deus. E eu não me arrependo por isso, porque se realmente tivesse só esperado do Dia dos Pais, sinceramente, eu não sei, porque não ia ter entrado muita coisa, não ia ter ajudado no meu caixa, que eu falei pra vocês que eu precisava de caixa agora pro mês de agosto. Então, assim, graças a Deus eu fiz essa promoção, que daí foi o que me salvou, tá?
tá? E daí a promoção vai durar aí por mais tempo. Porque senão, gente, eu ia estar bem enrolado agora pro mês de agosto. Se eu dependesse só do Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais não foi nada do que, pelo menos, eu esperei, tá? Porque seria muito errado eu falar pra vocês que eu não esperava ter vendido mais. Por mais que eu não tenha me esforçado, sim, eu esperava vender mais, né? Porque eu não montei aquela quantidade de kits esperando vender 2, né? Porque se eu achasse que eu ia vender só 2, eu não teria montado mais, né? É óbvio que eu esperava vender mais, é óbvio que eu queria vender mais, mas infelizmente não me esforcei tanto que precisava para poder vender o quanto que eu gostaria de vender, né? Mas enfim, as promoções me ajudaram bastante, foi o que me ajudou muito, né? As promoções, graças a Deus por isso. Ainda tem algumas coisinhas aqui que os clientes ainda precisam vir retirar. Vou trabalhar novamente, né? Vou postar novamente as promoções, porque como eu disse, vai até o final do mês. E foi isso, gente. Dia dos Pais foi isso. Em relação a valores, eu ainda não calculei tudo o que eu vendi. Não calculei, não consegui calcular, então eu vou ver certinho, porque eu preciso colocar no sistema que eu tô usando, né? Então eu preciso colocar tudo certinho no sistema para ver em relação aos valores, né? Quanto que deu de venda. Mas eu não sei, gente. Eu acho que chegou, não sei se chegou a R$1.000, tá? Não sei se chegou, sinceramente. Mas enfim, né? Foi o que aconteceu por aqui, foi o que a gente conseguiu vender. Ai, Tati, você tá decepcionado, alguma coisa do tipo? Não, tá? Sinceramente não, porque Dia dos Pais já é fraco, né? Ano passado foi onde eu vendi mais do que o Dia dos Namorados, mas esse ano, como eu disse, não chegou nem perto do Dia dos Namorados, nem nos pés do Dia dos Namorados, né? Mas não tô porque realmente eu sabia que ia ser bem menos do que eu esperava, né? Eu sabia porque eu não empenhei 100% para essa data, né? Eu não consegui, na verdade. Por mais que eu tenha falado antes que eu ia me empenhar para vender mais, porque todas as outras datas comemorativas eu tinha vendido muito mais do que no ano passado, enfim, então eu queria me empenhar para essa data, mas eu não consegui. Infelizmente, ainda não tem muito o que fazer, e a gente precisa entender isso, né? É claro que queria, né, como eu falei, mas paciência, não tem muito o que fazer, né? Agora, nos preparar para as próximas datas comemorativas, que vai ser agora Dia dos Professores e Dia das Crianças, que eu não sei, sinceramente, se eu vou trabalhar a data. Dia dos Professores, normalmente eu sempre faço uma coisa ou outra, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Mas Dia das Crianças por aqui não tem tanta saída, então não sei se eu vou trabalhar para ir vender na rua. Eu acho que não, porque também não sei se vai ter uma boa saída, um bom resultado para ir vender na rua, então eu estou analisando para ver o que eu vou fazer, né? Também não quero me empenhar, gastar minhas forças para trabalhar essas datas, sendo que, sabe, não vai ter aquele resultado, esforço em vão, sabe? Você trabalhar, se esforçar tanto para não ter o resultado desejado, eu acho que, enfim, estou pensando seriamente, mas eu venho trazendo aqui pra vocês, tá? Então é isso, gente. O Dia dos Pais foi isso, né? Vendi pouquíssimo mesmo. Antes disso, ninguém pediu, ninguém perguntou, ninguém, sabe? Só tinha falado que ia postar, e daí quem queria mesmo, no sábado que veio me mandar mensagem pedindo pra mandar o que tinha disponível, enfim, porque eu não tinha postado a foto ainda. E foi só isso, diferente das outras datas que o pessoal já vai, né? Mas eu também já venho postando com antecedência. Então, foi isso. Só quis trazer aqui pra vocês mesmo, compartilhar como que foi. Mas quero que vocês entendam mais uma vez que foi de acordo com o meu empenho, tá? Não foi, porque eu sei que nas outras datas comemorativas eu vim aqui, falei pra vocês que as minhas vendas tinham sido muito boas, né? Enquanto teve muita gente falando que não foi boa, e agora eu venho falando que não foi boa, mas foi porque realmente também não me esforcei, não me empenhei o suficiente, tá? Não é pra, ai, a Tati tá querendo chamar atenção no vídeo, pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam isso, tá? Então é isso, super beijo e até o próximo vídeo.